Sabe o saque aniversário que você permite, que permite que beneficiários retirem o dinheiro do FGTS de forma anual no mês do aniversário? Ele tem sido alvo de golpistas. E nós preparamos uma reportagem sobre o assunto para evitar que você seja vítima. Olha só. Tudo começa pelos bandidos com a busca de dados pessoais das vítimas, até a retirada do dinheiro que estiver na conta. A maioria das informações, normalmente, os golpistas eles pedem, se burlam, tentam fingir que são o próprio banco, ou ligam para você, mandam mensagem no WhatsApp, tentando buscar essas informações, confirmando dados pessoais seus. E normalmente a gente recomenda que você não confirme esses dados, ou que o banco normalmente não faz esse tipo de ligação. Nenhum banco liga para o cliente para confirmar os seus dados. Para evitar ser vítima desse golpe, é importante estar em alerta e se prevenir. Com essas pessoas que falam no WhatsApp, ligam para você, normalmente querendo essas informações, se previnam, confirme que essas pessoas não têm esses dados seus, para você não ter essa informação vazada. Além disso, tem o portal da transparência do governo, que tem muita informação de muita gente lá já, então essas informações já estão disponíveis na internet. Então, já que você já tem essa informação, normalmente não divulguem mais essa informação, tentem sempre duvidar dessa pessoa, para que ela não tenha essa informação sobre esses dados pessoais, para que não caia nesse tipo de golpe. Na agência bancária tem mais a ajuda de estranhos também, pessoas que falam com você confirmando dados de outra, sei lá, de uma venda, alguma coisa que você fez, não confirme esses dados, tenha certeza, ciência de que essa pessoa faz parte daquela empresa que está tentando buscar essa informação para não te confundir com outro golpe. E caso você seja vítima desse golpe do saque aniversário, acalme o coração, porque dá para resolver. Existe um boletim de ocorrência que foi vítima do golpe, com suas informações, o que aconteceu, porque quando você tentar fazer o cadastro, se você foi vítima, você vai ver lá que essas informações que estão lá vão enviar um código para um e-mail específico que não é o seu, no caso. E aí essas informações você presta um boletim de ocorrência e vai, procura uma agência da Caixa, e aí eles vão trazer as informações que a agência da Caixa tem essa obrigatoriedade já. Olha aí, tem que prestar bem atenção, tá? Não é difícil, infelizmente, a gente ver pais separados por motivo de vingança, dificultar o convívio com os filhos em comum, ou ainda que mentem ou prejudicam a imagem do outro por não estarem convivendo como um casal. E por isso, foi criada em 2019 a Lei da Alienação Parental, 2010, tá, gente? Com o propósito de auxiliar na diminuição dos frequentes casos de interferência na formação psicológica da criança e do adolescente. E é sobre esse assunto que a gente vai falar agora no quadro Eu Tenho Direito. Roda a vinheta. Boa tarde. Já dando boa tarde aqui, a gente nem conversou muito nos bastidores, né? Mas, Sheila, como é que a gente caracteriza a alienação parental? Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Olha, é um tema que a gente gosta de tratar porque ainda é desconhecido, viu? Infelizmente, as pessoas ainda não conseguem identificar que a tristeza, a depressão ou muitas vezes mesmo o rendimento da criança cognitivamente começa a cair, né? E aí, poxa, foi por conta da separação, ele não está aceitando a separação, a criança não tem que se meter, mas às vezes não é só o fato de ver o pai e a mãe separados. É exatamente a forma como os pais ou um dos pais está tratando ou cuidando da imagem do outro nesse momento de ruptura. Então, essa é a grande questão que a mulher e o homem, os pais ou os familiares também, porque às vezes os avós sentem muito, é que começam a perceber a mudança de comportamento da criança para com o familiar da pessoa que está sendo alienada. Quando a gente fala dos avós, Sheila, por exemplo, às vezes os avós deles nem percebem, né? Parece que eles querem mais atenção, parece que tem uma competição com a outra família, até mesmo entre avós pode acontecer. Agora que a gente vê que muitos pais, né, muitas mães deixam os filhos com os avós para poder trabalhar. Isso não é, vamos dizer normal, a gente não pode utilizar essa palavra, mas é comum. É sim. E para ser caracterizado a pessoa ou o indivíduo que está alienando a criança, ela é o núcleo familiar. Não é só o cônjuge, né? Não é só os cônjuges. Os avós podem estar também praticando alienação. Só que aí a responsabilidade, já que, vamos pensar o seguinte, a criança é o dia da criança, é o final de semana da criança passar com o pai. E claro que com o pai, chama-se a família do pai. Se o pai já tiver com uma nova família, uma nova esposa, é a família que ele vai conviver durante aquele final de semana ou durante as férias. Então, o que acontece? A criança já não quer ir.
ele já, às vezes, vai forçado, já entra no carro, já vai, quando o pai chega, já tá de cara amarrada, já não quer fazer as atividades, começa a não querer interagir com Esses são os os pais. indícios, então. Exato. Já não quer conviver com a avó, já começa a reclamar. Aí, às vezes, com um jeitinho, você começa a descobrir aí onde vem, como você fala. Se, às vezes, o pai vai deixar a criança com a avó, mesmo no final de semana, que seria para ficar com ele deixa com a avó. Então, a avó já começa, o que foi que aconteceu que você não quer comer minha comida? Ah, porque minha mãe disse que essa comida era ruim, que sua comida não prestava, que não era para eu comer. Ah, porque minha outra avó disse isso. Então, assim, a criança é muito inocente. Então, às vezes, a criança, por inocência, ela vai falar exatamente com as mesmas palavras aquilo que ela ouviu da outra família, né? Então, ele começa a dizer. Uma coisa é quando ele começa a repetir. Aí, o que acontece? Quem vai ouvir um adulto não tem a maturidade de compreender, de não retrucar a criança e dizer assim, tá ok, quando eu for deixar, eu falo com a sua mãe. E chegar para o adulto, ou para a mãe, ou para o pai, para o responsável, e dizer assim, vamos conversar? Olha, o que você está fazendo? Não vai fazer isso. Um recado, né, pela criança. Eles ficam mandando um recado pro outro. Exato. Então, esse recado, mandar um recado pela criança, a criança não entende. E muitas vezes aquilo para ela pode soar como depreciação da própria imagem dela, do querer bem dela. Ela pode se sentir preterido também, principalmente quando a outra família já tem entes novos, né? O pai casou, a mãe casou, tem um filho novo com a nova família. Então, começa, você agora vai ser escanteado, você vai ser deixado de lado. Nem vai. Seu pai não gosta de você. Seu pai não tá lhe dando nada. Acabou de fazer isso pelo seu irmão que acabou... Então, assim, começa a fazer isso ao ponto de que a criança não quer mais conviver com o pai, ou não quer conviver com os avós, ou não quer conviver com a mãe. E aí é onde está o problema. Identificou isso daí, é aquela história... O que é que eu faço? Pois né? Assim, quando a gente percebe esses indícios, como é que eu posso agir? Se, no caso, é o outro lado que está fazendo. Porque eu acho que é muito difícil a pessoa perceber que está fazendo, né, Sheila? Gostei da sua observação. Muitas vezes, ela não só não percebe, mas ela não faz ideia do dano que ela está causando no psicológico do filho. E que, indiscutivelmente, essa mãe vai pagar o preço, ou esse pai que está alienando vai pagar o preço no futuro, porque vão ser adultos, depois com 1001 problema psicológico, que não tem terapia que resolva muitas vezes. Então, como você falou, quando a outra parte percebe, muitas vezes pode ter até uma contenda já judicial, ou já deve ter algum processo judicial em andamento, ou por pensão alimentícia, ou mesmo para se definir guarda da criança, é nesse processo. Então, vamos pensar aqui que o pai identificou isso, né? O pai identificou, já está começando a ter dificuldade até para ficar com o filho no final de semana, ou com a filha no final de semana. Então, ele vai chamar a mãe, olha, eu estou identificando isso, eu sei que isso é alienação. Então, você já conversa logo com o seu ex-companheiro. Claro, com o pai ou com a mãe da criança. A conversa tem que partir daí, até para alertar. Alertar não só pelo risco de um processo judicial que vai tomar, correndo o risco da própria mãe perder a guarda da filha, né? E até o direito, né? Pode haver até essa mudança, chega ao cúmulo de ter a mudança. Porque uma pessoa que é alertada de que está causando um dano para a criança e ela não toma postura, quando chega no judiciário, que a criança vai ter acompanhamento e laudos psicológicos. E lembra, o judiciário, ele vai estar sempre com a visão direcionada e focada no menor, para o que é melhor para o menor. Então, se identificou, por exemplo, claro, e as provas são esses laudos que, às vezes, muitas vezes, a própria escola pode oferecer na questão cognitiva. Às vezes, a criança, no conselho escolar, ele pode comentar com a conselheira da escola, ele pode comentar. Então, assim, começa por aí essas provas para você poder levar no judiciário. E eu volto a lhe dizer, isso tem que ser dito até quando se está discutindo, se isso aparecer esses indícios, até quando se está discutindo pensão alimentícia. Porque o quanto antes você resolver isso e deixar claro no juízo, melhor. Porque, por exemplo, nós temos, tanto no fórum aqui da capital, aqui de João Pessoa, como no fórum de Mangabeira, nós temos núcleos de assistência psicológica, que são profissionais multidisciplinares para acompanhar. E tem juízes que obrigam os pais a fazerem sessão psicológica. E eu acho que eles precisam mesmo, porque quando tem a gente conhece muitos casais que se separam e parece que eles vivem em guerra, mas tem que entender que eles deixaram de ser casal. Mas pais, eles vão ser eternamente. Exatamente. Né? E ter esse olhar com a criança que a consequência vai vir.
né? Psicologicamente, você não vai ter um filho saudável depois de uma briga, de você ficar sabendo que o seu pai não gosta de você, que não é pra ver seu pai é um bandido, seu pai não paga pensão, seu pai é uma pessoa... São até tantas coisas, e vice-versa, e a mãe também. Até falar dessa questão da pensão, tipo assim, seu pai não lhe dá presente, seu pai não paga pensão, seu pai não faz isso. Isso já pode ser caracterizado como alienação? Olha, a alienação, isso pode ser o início de uma alienação, sim. Mas para você caracterizar que já ocorreu a alienação só por meio de laudo psicológico. Então, por isso que na audiência, quando você leva isso para o judiciário, as provas são produzidas também em audiência. Dependendo da idade, o Ministério Público que está presente ali vai fazer perguntas à criança, vai ouvir a criança, vai encaminhar para um psicólogo. Então, esse psicólogo, né, é que vai laudar para dizer até que ponto está afetando ou não e quais são as consequências que serão atribuídas para o causador disso. A gente fala muito homem, mas as mulheres também, tanto a mulher pode alienar o ex-marido ou o pai da criança, como vice-versa. Eu estou lhe dando dinheiro, sua mãe não faz nada, sua mãe só gasta tudo que eu dou, sua mãe é... E aí Deus sabe as coisas que às vezes os filhos que têm os pais como modelo, os pais como modelo de perfeição. Gente, por mais que hoje, né, a gente que é mãe, se tornou mãe um dia, a gente sabe que a gente como mãe não é perfeito, mas quando a gente é criança, o modelo da gente de perfeição ou de ideal são os nossos pais. Então, ter alguém bombardeando, fazendo acusações, uma pessoa que antes beijava a boca da minha mãe, que estava ao lado da minha mãe, hoje diz que a minha mãe está tirando alguma coisa que é minha, que é a minha comida, que não está... O que eu vou pensar dessas pessoas que deveriam me amar, deveriam cuidar de mim? Eu acho que é esse alerta que a gente precisa fazer mesmo, Sheila, assim, e alertar os pais. Gente, você acabou com aquela relação de homem e mulher, mas até de família você vai ser, porque você precisa conversar com o outro, você precisa resolver as coisas do seu filho. Pontos importantes para a melhoria da criança e até mesmo do adolescente, que a gente sabe que segue isso na adolescência. E é aquela fase, né? A adolescência. Com certeza. Autoafirmação, não quero ser meu pai, não quero ter nada da minha mãe, mas eu sou o quê, eu quero o quê, né? Me autoafirmando, realmente. E aí, Sheila, como é que é feita essa avaliação? Você já disse que tem os laudos, né? Esses laudos o quê? As crianças, elas vão para essa escuta? Vão para essa escuta. Por isso que é importante, quem está sentindo essa dor, passar diretamente já no processo judicial. Primeiro você tenta conversar e alertar. Isso tudo por meio de WhatsApp, por meio de e-mails. Aproveite, isso já são provas. Você já começa a constituir as provas de como está sendo o comportamento. Você tem filme, você pode gravar as conversas, você pode conversar com seu filho, perguntar o que está acontecendo. Então, assim, observar os filhos da gente quando eles vão estar com a outra família, com a família do pai ou com a família da mãe. Observar não é chegar aqui para querer saber a fofoca do que aconteceu, né? Com lá, o que o povo está... Como é que está? Foi bem tratado, foi tudo bem. Como é que está a família? Está tudo bem. Ai, que bom, pronto. Não fica perguntando, e aí? E não sei o que. Não. E aí usa seu filho do Pombo Correio, né? Olha só. Você vai ler, porque hoje quem está sem leite sou eu. Alguns parentes meus ficam fazendo comentários desnecessários sobre o genitor do meu filho na frente da criança. É parente dela, né? Já pedi diversas vezes para evitar. Se meu ex souber disso, ele pode abrir um processo contra mim, mesmo não sendo eu a pessoa quem faz esses comentários. Exato, porque a guarda da criança, enquanto está no seio familiar dela, é dela. Ela tem que alertar e tem que colocar isso de forma clara e aproveita com esse conteúdo que você está nos assistindo agora e diga isso. Isso pode ser uma ação autônoma no processo de família que vai tirar até a guarda da mãe. Pode tirar a guarda, pode suspender decisões importantes, pode evitar a convivência. Gente, é extremo. Então, assim, né? E a responsabilidade é dela mesmo. Então, assim, a família não tem que interferir. A opinião da família, se caso queiram dar, é para ela. Na frente da criança, tem que poupar. Porque, olha, isso é engraçado, porque eu conheci um adulto recentemente que ele tem alguns problemas, mas um deles é ele contar exatamente quando criança, de ouvir coisas de tios sobre o comportamento dos pais. Tá vendo, gente? Como é adulto, importante. Viu? Lembra dessas coisas e fica marcada. A gente tem mais uma pergunta que é: boa tarde, por conta da alienação parental, eu não tenho convivência com 2 filhas de forma nenhuma. Sheila, o que é que eu faço? Qual é a solução nesse caso? Ele não tem que deixar. Aí sim, gente, é para isso que serve o judiciário. Eu sei que muitas vezes a gente fica temeroso em relação ao judiciário pela demora. Mas adivinha o que vai acontecer se você não fizer nada, não buscar o judiciário? É o nada. O nada você já tem, você já não convive com seus filhos. Então, ou você insiste, começa a fazer essas provas, que eu já disse, por e-mail, por WhatsApp, conversando, tentando isso, para você levar isso para o judiciário.
tem que levar para o judiciário, né? É um meio legal que você vai poder coibir esse tipo de comportamento e transmitir esse tipo de informação dos riscos que correm as filhas, porque um dia vão ficar adultas e vão buscar saber disso. E a revolta volta para as mães, principalmente na fase que você falou bem de adolescência, e ambos vão pagar um preço muito alto por isso. E aí quem sofre é a criança, são os filhos. Não faça isso, né, Sheila? Exatamente. Esse é um assunto que rende a tarde inteira. Mas você volta na quarta que vem com o quadro Eu Tenho Direito, com mais assuntos muito importantes, né? É sempre um prazer. Então, o Instagram de Sheila tá aí na tela, né? Lá tem muitas dicas jurídicas também. Sempre. Então, olha, você já segue ela. Obrigada, viu, Sheila? Até mais, querida. Quarta. Até quarta. Olha só, vamos pro Instagram agora?